Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. A palavra de hoje é Salmos 12. Salmos 12 nos fala a respeito do uso da nossa língua e do uso da língua pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos ler esse texto que tem apenas 8 versículos. Versículo 1 nos diz: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. 4. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. 7. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. 8. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Este salmo, com 8 versículos, nos fala, portanto, de um momento em que o salmista estava cercado de pessoas que queriam a sua derrota, o seu fracasso, queriam vê-lo destruído, aflito, angustiado. Então ele vem até Deus, escreve estes salmos, uma oração onde ele fala: Deus, estão faltando os homens bons, os homens que querem o meu bem, os homens que estão comprometidos com o teu reino da mesma forma como eu estou comprometido com o teu reino. Talvez você esteja num ambiente onde você precisa ficar calado, onde você não pode falar nenhuma palavra, porque se você fala qualquer palavra, a pessoa pega o que você fala, distorce e lança a palavra contra você. Quando você está num ambiente desses, você precisa guardar silêncio, você precisa se manter muito atento ao que você vai dizer, para que você não se comprometa. Mais importante do que se guardar daquilo que você fala, é você fazer como o salmista aqui fez. Ele tomou a direção de falar a respeito dessa situação para Deus, dizendo que ele estava oprimido e que faltavam os homens bons, faltavam os homens que queriam vê-lo bem. Ele continua no versículo 1 dizendo: porque são poucos os fiéis, ou seja, são poucas as pessoas que são fiéis a mim, com quem eu posso conversar entre os filhos dos homens. Ele colocou a sua causa, essa dificuldade, diante de Deus, para que Deus pudesse dar uma resposta para mudar o seu ambiente. Se você está sendo oprimido no seu ambiente, seja no trabalho, seja em uma faculdade ou em uma universidade, saiba que Deus pode resolver essa situação preparando uma mudança, uma transferência para que você vá para outro lugar. Ele pode também fechar essa porta e abrir uma outra para você. Quando você está num lugar e você começa a ser perseguido demais, talvez essa perseguição seja até uma permissão de Deus
para que você se desperte e procure uma outra porta. Aqui o salmista se despertou quando ele se viu encurralado, sem homens benignos, com poucos fiéis. Ele foi até Deus e pediu socorro, dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O salmista contou detalhadamente para o Senhor qual era a realidade que ele estava vivendo. Ele disse: Deus, versículo 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O que o salmista estava vendo ali? Um elogiava o outro, mas o elogio era falso. Então, entre as próprias pessoas que estavam ali com o salmista, havia falsidade. E o salmista estava notando, vendo, percebendo aquela falsidade de todos contra todos. E ele não estava suportando aquele ambiente, dizendo: cada um fala com falsidade ao próximo. Eles falam com lábios que elogiam, mas o coração, na realidade, está dobrado. De repente, você está trabalhando em um lugar onde o posto de diretor, presidente, encarregado, supervisor, chefe ou qualquer outra posição dentro do local seja apenas uma. E você tem de repente 4, 5, 6, 10 pessoas no mesmo lugar, todas querendo aumentar a sua remuneração, querendo ocupar aquela posição, mas aquela posição existe apenas para uma pessoa. Então as pessoas estão num ambiente com falsidade. Elogiam uns aos outros, mas no coração de cada um deles está o desejo de que os outros não sejam contratados para aquela posição, mas ele seja contratado. Talvez seja o tempo de você começar a desenvolver outros talentos, outras habilidades e procurar a remoção, a saída desse lugar, onde o máximo que você vai conseguir é essa posição de chefe, líder, diretor, presidente, mas que, se você desenvolver uma habilidade em que você possa abrir o seu próprio negócio, você vai poder ter toda a paz que você precisa. Você vai ter outras dificuldades. Você vai ter que desenvolver habilidades para que você possa dar início a esse negócio. Talvez você não queira abrir um outro negócio, então você pode enviar o seu currículo para outras empresas onde você tem a chance de receber essa mesma posição que você gostaria de receber nesse lugar em que você está e que você não está recebendo. Uma jovem trabalhava em um escritório de advogados e, no departamento em que ela trabalhava, havia um cargo de coordenação de processos. E ela estava recebendo um salário que, na visão dela, era injusto. E ela estava inquieta, incomodada com aquela situação. E não havia perspectivas de que ela pudesse subir para aquele cargo de coordenadora, então ela resolveu pedir a sua conta. No momento em que ela pediu a sua conta, a coordenadora olhou para ela e disse: você não conseguirá nada melhor do que essa posição que você tem. Ela ouviu aquela palavra e, mesmo assim, manteve seu posicionamento. Foi-se e 2 meses depois, ela estava trabalhando em outro escritório, ocupando o cargo de coordenadora. E pôde dizer para a sua chefe anterior:
Eu consegui receber esse cargo em outro escritório. Essa história real, verdadeira, ocorrida há alguns meses atrás, com uma pessoa conhecida, é uma demonstração prática de que estar em um ambiente ruim não é o melhor para a sua vida, para a sua saúde. Você pode tomar providência, assim como o salmista veio e pediu socorro a Deus e contou detalhadamente para Deus o que estava acontecendo. Ele disse para Deus: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros, mas o coração está dobrado. Agora o salmista se lembra de que Deus tem todo o poder para resolver toda injustiça e aplicar a justiça. Então ele fala no versículo 3, eu tenho certeza de que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Por que que eles falam soberbamente? O versículo 4 explica, porque eles dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Aqueles que duvidam do poder de Deus, desonram a Deus. Eles dizem, nós vamos falar o que nós quisermos. A boca é nossa. A gente fala o que a gente quer. Quem é o Senhor sobre nós? Quem vai reinar sobre nós para nos mandar calar a nossa boca? Mas o salmista já deu a resposta no começo do versículo 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Eles dizem isso, que o Senhor não reina, mas o Senhor reina, e o Senhor certamente fará a justiça no tempo certo. No versículo 5, o salmista fala, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Deus está prestando atenção na sua opressão, na sua dificuldade. Você está oprimido, está sofrendo, está talvez gemendo nesse lugar em que você está. Você está preocupado, mas o Senhor abriu este vídeo, colocou no seu caminho para dizer a você: Ele ouve aquilo que você precisa de ajuda, portanto, fale com Ele. O Senhor está dizendo para você: fale comigo, eu ainda sou Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu posso lhe ajudar, eu posso resolver e mostrar novos caminhos para que você receba a resposta, a saída, a solução e encontre pastagens verdejantes, conforme o Salmo 23. Eu deixei isso na minha palavra para que vocês confiem no que eu falei. Fui eu, o Senhor, que deixei essa palavra de que eu faço os que confiam em mim deitar em verdes pastos. Não será diferente com você. Coloque a sua causa na minha mão, e eu ouvirei. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Vinde e tomai do meu jugo. O jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Ele ajudará você a carregar esse fardo pelo tempo necessário, até que venha a solução final, a providência para que você encontre um lugar novo, espaçoso, ou até que haja transferências ou mudanças das pessoas que estão
aí, no local em que você está. O Senhor promete que ele se levantará agora em favor dos pobres e por causa do gemido dos necessitados. Ele diz aqui no versículo 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram, os que usam a língua de maneira soberba, que falam com lábios lisonjeiros, mas que falam com o coração dobrado, que assopram em relação a você, que assopram sobre você, no fundo do coração, que você seja derrotado, que você seja vencido, que você seja humilhado. O Senhor fará com que todos esses assopros sejam colocados para longe do seu caminho. O Senhor está colocando você a salvo de tudo isso. Tenha certeza disso. Por isso que o versículo 6 fala que as palavras do Senhor são palavras puras. Ele não mente. Ele não fala uma palavra apenas para agradar você. Quando ele fala que ele está se levantando pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, quando ele fala que vai colocar você a salvo daqueles para quem eles assopram, o Senhor é puro. Por isso o verso 6 fala que as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor é verdadeira. Ela é experimentada no fogo. Quando o Senhor diz que vai fazer, ele realizará. É por isso que o salmista aqui, quando se viu nessa situação, ele disse: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Ele sabia que se ele falasse com o Senhor poderia resolver a ele a situação. E ele tinha tanta certeza que ele fala no versículo 7: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Aqui o salmista revela que ele tem uma confiança em Deus, de que Deus livra das situações momentâneas ao longo dessa vida e que no final dessa vida ele partirá e então ele ficará para sempre livre das opressões daqueles que são falsos e estará para sempre com Deus. Ele termina dizendo que os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, o salmista está dizendo aqui: por enquanto, os ímpios estão circulando à minha volta. Por quê? Porque quem está na liderança, quem está reinando, quem está exaltado, são as pessoas que praticam o mal. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis, ou seja, os que não têm nenhum valor dos filhos dos homens, os que têm menos valor dos filhos dos homens, são exaltados. Então aqui o salmista está falando, essa situação de estar no meio de pessoas que são más, ela se multiplica quando nós não prestamos atenção em quem vai ser exaltado, em quem vai ocupar os cargos de liderança. Preocupar-se com quem está à nossa volta. Participar dos processos de eleição do chefe, do líder, do diretor, do presidente da empresa e também participar das eleições da sua cidade, do seu estado e do seu país, é uma questão importante, porque se você permite que os ímpios sejam exaltados, então você vai se encontrar em um ambiente de apertos.
Você vai ficar em um ambiente onde você será oprimido. Porque quando os piores dos homens são honrados, eles são falsos e trazem opressão para o próximo. É por isso que você deve prestar atenção no seu ambiente. É por isso que você deve prestar atenção no lugar em que você está. Se você estuda em uma universidade em que você está sendo perseguido em razão da sua fé, você precisa pensar e pedir a Deus que abra uma outra porta para que você possa avançar e prosseguir. Nem sempre você está preparado para suportar o tamanho da opressão que vem sobre você. Talvez você necessite mudar de ambiente, mas talvez você precise continuar nesse ambiente para ser provado, para ser mais forte, para poder cumprir um outro plano e propósito que Deus tem na sua vida e que exige que você tenha pressões para que você seja renovado e fortalecido em habilidades e capacidades, para que você realize outros projetos que Deus reservou para a sua vida. Busque em oração a Deus, conte detalhadamente como o salmista fez aqui. O salmista ele foi até o Senhor e disse: faltam homens benignos, são poucos os fiéis à minha volta. Cada um fala com falsidade. Eles falam elogios, mas o coração deseja o mal. Essa é a situação que eu estou passando, meu Deus. Mas o Senhor pode nos salvar e é por isso que eu peço socorro ao Senhor. Como diz o Salmo 121, no versículo 1, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é do Senhor que virá o socorro para a sua vida. Creia e se recorde sempre. No versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ele promete ser o teu pastor. Ele promete que nada lhe faltará. Ele promete que vai fazer você deitar em verdes pastos e que você não precisa se preocupar, mesmo se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23. Ele é o teu pastor, ele é o teu Senhor, ele é fiel a você e você pode contar para ele as suas dificuldades e problemas e ele certamente lhe dará uma resposta clara, certa e definida. Creia e vença, porque você já é um vencedor.